Prontos para mais um debate aqui no canal Vem Senhor Jesus? Pois então, daqui a pouquinho você vai conferir aí o último debate que eu gravei lá na Rádio Vida a respeito da liturgia do culto cristão, mas não sem antes, eu prestar um breve relatório para vocês. Bom, eu já arrecadei pouco mais de R$600 dos R$8.000 que nós precisamos arrecadar para começar a responder o Rodrigo Custódio do Ministério Para Que Possamos. Então, se você quiser e puder ajudar para que a gente adquira esse valor e, em função disso, faça o trabalho que você deseja que seja feito, então manda um pix de qualquer valor que você quiser para o meu e-mail, ezecassalte@hotmail.com, e aí você fica com um bom debate. Um abraço. Debate da Vida. Bom dia pra você que tá aí ligado junto com a gente aqui na rádio que é tudo de bom, nos 96.5. Você que está através do nosso app Eu Tô Na Vida, pelo nosso site vidafm.com.br. Convido você para vir debater junto com a gente, porque o Debates da Vida já está no ar a partir de agora. Venha debater junto com a gente, participar através do youtube.com/Eu Tô Na Vida, lá no chat. Você pode participar e vai assistir ao debate. Aproveita daquele joinha na transmissão também. Não tem inscrição? Faça a sua inscrição no nosso canal e ative o sininho para você receber a notificação toda vez que estivermos ao vivo. Então, você pode também compartilhar este link com outras pessoas para que possam também vir assistir ao nosso debate. Tem também a enquete, claro, que sempre está disponível lá no youtube.com/Eu Tô Na Vida. Vota na enquete, não esquece não, tá? Vota na enquete, também pode participar através do WhatsApp da Vida, no 12997472010. Cláudio Apolinário, bom dia! Tudo bem? Bom dia, Simone, bom dia a toda a nossa audiência. Muito obrigado pela participação em mais um Debates da Vida. A sua audiência e principalmente a sua participação, ela é muito importante para nós. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que eu tenho encontrado nas ruas, nas igrejas, nos restaurantes, e tá muito legal porque tem lugar que eu vou e a pessoa para e fala assim, peraí, eu conheço essa voz. Agora a pessoa fala, eu conheço essa voz, eu falo, olá, queridos! Ela fala, eu sabia. É você? Eu falo, sou eu. E tem muita gente que me conhece pela voz, né? Ou seja, não assiste no YouTube, mas acompanha a programação da rádio. E tem sido muito legal a nossa caminhada juntos. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela audiência. A Rádio Vida, que, segundo o Ibope, já é primeiro lugar entre as rádios evangélicas de São José dos Campos. O Ibope foi feito apenas em São José, mas temos toda a região do Vale do Paraíba. Eu tenho certeza que em Taubaté, em Jacareí, em Caçapava, em Campos do Jordão, em todas as regiões onde a Rádio Vida pega, nós somos primeiro lugar. Claro que nesse resto de lugar não temos a constatação da pesquisa. A pesquisa é de São José dos Campos, mas a pesquisa de São José, certamente, ela reflete as demais localidades. Então, a minha gratidão a todos aqueles que têm nos acompanhado através da Vida 96,5, através dos nossos canais digitais. Muito obrigado pela audiência de vocês. São vocês que fazem a audiência, são vocês que promovem este resultado. E sou grato a Deus por estarmos em primeiro lugar das rádios evangélicas e entre as 10 mais ouvidas de São José dos Campos. Estamos em 9º lugar no Ibope todos os dias das 7 às 19 horas, que é o horário considerado como comercial. Estamos em 9º lugar das 32 rádios verificadas pelo Ibope, ok? Muito obrigado pela audiência de vocês. O tema de hoje é: existe uma liturgia para a realização de culto? Já esclarecendo o tema, é se existe uma liturgia correta para a realização de culto. Liturgia vai ter sempre. Agora, liturgia correta. Existe uma liturgia correta que todas as igrejas deveriam seguir? Nós queremos a sua opinião através do YouTube, Facebook e Instagram. Eu Tô Na Vida. Você pode entrar, dar a sua opinião através do chat. Você pode dar a sua opinião através da enquete que está disponível no YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida. Isso, lá no WhatsApp da Vida pode gravar o seu áudio ou vídeo de 30 segundos gravando o vídeo com o seu celular de lado, tá bom? Para ficar legal aqui no nosso YouTube. Dando aí a sua opinião, fazendo perguntas também. Pode, claro, ser mensagem digitada também através do WhatsApp da Vida, 12997472010. Se você, por acaso, está em outro país e quer participar junto com a gente, 55, que é o código do Brasil, 5512-997472010. Esperamos aí o seu áudio, o seu vídeo, você participando junto com a gente aqui.
Maravilha, então participe conosco, estamos aqui ao vivo, hoje participando comigo aqui ao vivo nos estúdios, pastor Igor Alessandro e também o pastor Ezequiel Gomes. Pastor Igor, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio, mais uma vez, para mim sempre será uma alegria, uma honra estar realmente compartilhando de umas ideias, direções, e hoje não será diferente. Estou aqui simplesmente para somar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maravilha, pastor Ezequiel Gomes, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Cláudio, bom dia, Igor, prazer enorme conhecê-lo. Estávamos batendo um papo muito agradável, eu e o Igor lá nos bastidores. Eu já falei para separar a sala, Muito legal, e bater esse papo sobre liturgia, que é uma coisa importante, mas que na nossa visão não tem assim uma visão super clara na Bíblia, então existe um espaço para divergência. Maravilha, e teremos no terceiro bloco a participação especial do bispo Laerte Lafayette. Vamos lá, vou começar então com o pastor Ezequiel, e nós vamos tentar, é uma inauguração de um modelo diferente, Tá. ok? Modelo presidencial. Ok. Então você terá 6 minutos, o pastor Igor terá 6 minutos, que vocês podem administrar da forma que vocês quiserem. Ok. Exemplo, se você falar 1 minuto e disser ok, eu paro o cronômetro, começa o dele. Beleza. Ele falou mais um, volta pra você. E vai indo até que os dois tenham completamente os seus 6 minutos esgotados. Legal. Então, estrategicamente, vocês podem usar da forma que vocês acharem melhor, ok? Perfeito. Começa então com o pastor Ezequiel. Deixa eu só arrumar aqui a minha tela pra ficar mais tranquilo pra ti aí. Então, eu vou controlar o seu tempo aqui no relógio e o seu aqui no celular, ok? Vamos lá? Pastor Ezequiel Gomes, a pergunta é: existe uma liturgia para a realização de culto? Bom, na minha visão, a Bíblia, ela não descreve uma liturgia que deveria ser adotada em contextos de culto. O culto cristão, ele nasce daquela comunhão que as pessoas tinham com o próprio Cristo, depois o Cristo ressurreto, e que sim, aparentemente sempre envolveu questões como oração, testemunho, louvor, pregação da palavra no contexto do ensino ou da anunciação da vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. Então esses elementos, mais cedo ou mais tarde, eles foram ordenados pelas igrejas para a realização aí dos encontros e tudo mais. Mas é importante entender que lá no início da igreja cristã, as pessoas, elas não tinham o contexto de igreja que nós temos hoje, como um templo ao qual você vai. Essas reuniões eram feitas nas casas. Não havia uma liturgia super formal do tipo chega às 9 da manhã, faz a escola bíblica, depois vai, faz uma oração, faz um louvor, faz uma pregação, dá um tapinha nas costas, almoça junto e vai embora. Não existia nada disso. As pessoas viviam junto, celebravam a ceia do Senhor todos os dias, partiam o pão, e em muitos contextos, por exemplo, de pregação, você percebe que isso era feito na rua, na praça, no templo, não era uma coisa fechadinha num lugar específico para isso. E a instrução bíblica em Romanos capítulo 12 é que a gente apresente o nosso culto racional a Deus. Sendo o culto racional, você não tem muito mais regra do que isso. Então não existe uma liturgia fixa a ser adotada pelas igrejas dentro da minha visão. Maravilha, tempo estopado, pastor Igor, 6 minutos, use da forma que achar melhor. Glória a Deus. Muito bem colocado aí com o Ezequiel. E assim, nós primeiro precisamos entender o que é um culto. Culto, ele não é uma reunião, não é uma palestra, como muitos hoje realmente caracterizam. Perdeu-se muitas coisas no decorrer dos anos, né? Então nós precisamos primeiro entender o que é um culto. O culto é cultuar, né? É direcionar a nossa vida a alguém. E é claro que nós servimos ao Senhor, então o nosso culto tem que ser direcionado a Deus. Por isso que eu falei que um culto não pode ser realmente um clube de amigos, um culto não pode ser uma palestra coach financeira, enfim. Você pode até usar o espaço da igreja, né? Mas não chamar de culto. Então, se a pergunta é, existe uma liturgia certa para o culto? O nosso Deus, nós entendemos desde o princípio que ele é um Deus de propósitos, ele é um Deus definido, ele define certas coisas, e nós precisamos também compreender que no Antigo Testamento havia realmente uma direção de Deus. Quando Deus então
Ele levanta o homem, ele separa o homem, ele dá todas as características simplesmente para que este homem viesse a chegar a ele da forma correta, como se deveria chegar a ele. Então nós vemos desde o início, né? Quando Adão, propriamente Caim e Abel, que ofereceram um sacrifício a Deus, e ali então o Senhor recebeu, né, o sacrifício de Abel e não de Caim. Então nós vemos que o culto a Deus, o Senhor, ele não recebe qualquer coisa. Só que agora nós vamos estar falando rapidamente, né, para não pegar todo o tempo, do Novo Testamento. Se no Antigo Testamento existiam regras, no Novo também, podemos dizer, no meu entendimento, não são regras, mas são ordem e decência, como justamente 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, fala a respeito de ordem e decência. Nós não podemos perder a ordem e decência do culto. Eu não estou falando aqui que você deve louvar 3 louvores, você deve ter um momento da oferta meia hora e tal, não é esse tempo estipulado, mas tudo aquilo que você fizer, como Ezequiel falou sobre Romanos, né, capítulo 12, fala a respeito do culto racional, e esse culto racional é vivo, é um sacrifício vivo, é em todos os aspectos, em todos os momentos, a sua vida literalmente andando em prol do Senhor, cultuando a Deus, justamente com um sacrifício vivo. Então, assim, para resumir esse pensamento nessa primeira hora, é justamente isso. Existe não uma regra, mas uma forma já dedicada ao Senhor, porque o Senhor, ele pode receber como não. E hoje nós estamos vendo muitos disparates, vamos dizer assim, em meio à liturgia de um culto. Maravilha. Tempo travado, pastor Ezequiel, a continuação do seu tempo. Bom, muito interessante as suas considerações, Igor. E eu acho que a gente vai convergir em praticamente todas as coisas. Mas o interessante é você evocar o Antigo Testamento, né? Porque, de fato, o Antigo Testamento ele tem características diferentes do Novo nesse aspecto. Você tem um templo definido. Você tem rituais muito bem prescritos, inclusive com datas específicas. Você tem o sacrifício diário, que tinha sido feito à tarde e amanhã. Você tem também o dia da expiação, que era um dia importante lá em Levítico 16. Então são coisas assim bastante específicas, né? Inclusive com as punições complexas, né? Se você entrasse lá e contaminasse o templo, você era morto, você era eliminado do povo de Israel. Eram questões bem interessantes, assim. O culto cristão, entretanto, ele, obviamente, não tem essa característica. O culto cristão, ele é mais universalizado em determinados aspectos, né? Você não precisa ir para Jerusalém, a gente não tem uma Meca, vamos dizer assim, né? Não tem uma Jerusalém para você ir lá e lá é feito o culto. O culto é essa vida desse sacrifício racional. E, por exemplo, quando você evoca questões como ordem e decência, é impossível discordar de ti. Mas é possível discordar entre os cristãos do que é ordem e decência. Inclusive, existe muita discussão sobre o dom de línguas, por exemplo, né? Que é uma coisa muito praticada no ambiente pentecostal e que às vezes Paulo coloca um pouco aquela noção de falar consequentemente do outro e haver interpretação, que às vezes não há, e a impressão para alguns cristãos de matriz mais tradicional é que aquilo não tem ordem, não tem decência, mas o pentecostal vai dizer, não, peraí, não é assim, tem ordem, tem decência, mas tem o espírito, e aí nesse aspecto também existe uma certa divergência. Então eu acredito assim, que o Novo Testamento não é que não tenha uma forma de adorar a Deus, sim, tem que adorar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, mas esses conceitos, eles não se materializam numa liturgia formal, ainda que você possa criar uma liturgia para o culto da sua igreja. Maravilha, tempo mais uma vez travado. Pastor Igor. Então, eu falei a respeito do Antigo Testamento, porque ali está descrito muitos rituais, muitas direções, né? Uma liturgia, na verdade, que Deus realmente recebia. Então você pode ver que tanto Caim e Abel, como também no tempo de Abraão, que era justamente os altares, as alianças que eram feitas, Moisés também, logo na constituição, tanto do tabernáculo, como também do verdadeiro templo, né? Logo mais à frente. Então existia sempre o Senhor direcionando todas as coisas. Nós falamos sempre do Novo Testamento como uma base de que nós somos o templo do Senhor, mas a gente precisa entender que como templo do Senhor, nós precisamos saber aquilo que estamos entregando. O culto racional que Paulo está falando em 1 Coríntios, melhor dizendo em Romanos, ele está falando com uma preocupação como um pastor que estava vendo uma igreja inserida em Roma, onde
havia muitos pecados, a sociedade caída, então ele estava preocupado com aquilo que eles poderiam realmente entregar. Você vai ver no primeiro capítulo que Paulo começa a falar a respeito dos gentios, começa a falar da homossexualidade, começa a falar um monte de coisa. Por quê? Porque naquele tempo, infelizmente, a sociedade estava completamente caída ali na cidade de Roma. No capítulo 2, ele vai falar também dos judeus, que eles deveriam também, né, entregar um sacrifício, um culto racional a Deus. E no capítulo 3, então ele fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, todo mundo são iguais ali, todos são iguais. Mas em relação ao culto, nós vamos ver que literalmente, na igreja primitiva, eles se reuniam em casa. Nós vemos muitos versículos falando a respeito disso, que todos os cultos eram em casas e não em templos, até porque o templo havia sido destruído, não podiam fazer mais o sacrifício, então era aquelas questões de culto. Depois, mais à frente, nós vamos ver, né, vamos colocar muito mais à frente, que o cristianismo ele se torna, então, algo do império, né, com Constantino e tal, enfim. Então o cristianismo começa a ser legalizado. Com isso, entra então uma liturgia católica da Igreja Universal Apostólica Romana. Estou falando da Igreja Universal de Edir Macedo, mas a Igreja Apostólica Romana. Então havia muitos credos religiosos, havia uma liturgia pesada, né? E justamente nós vamos entender pela reforma de 1517, né, comandada por Lutero, que a reforma foi justamente para mudar a liturgia de um culto. Basicamente foi isso. Retornar aquilo que o Senhor ensinou através de Jesus, através propriamente, né, da vida de Paulo, como nós deveríamos realmente aí cultuar a Deus. Então é por isso que eu bato nesta tecla. O meu pensamento hoje nós precisamos entender que não é tudo que Deus vai receber, mesmo nós sendo o templo do Espírito Santo, não é tudo que vai agradar a Deus, mas por isso que eu coloquei como ordem e decência. Nós precisamos entender o tempo em que estamos vivendo e o que devemos fazer para o Senhor. Maravilha, pastor Igor, então esgota o seu tempo, gastou 6 minutos desse primeiro bloco. Pastor Ezequiel tem ainda 2 minutos e 2 segundos. Perfeito. É importante o ouvinte entender que o culto cristão, ele é muito influenciado também pela sinagoga, na verdade, né? Porque Israel tinha o seu templo e tinha as sinagogas ao redor, na diáspora, onde quer que houvessem judeus. Então, o ambiente da igreja, como nós conhecemos hoje, remonta muito mais ao ambiente da sinagoga do que ao ambiente do templo em Jerusalém. Claro, depois com a influência do paganismo e com a questão da conversão, entre aspas, do Império Romano, você tem sim uma estrutura que vai se desenvolver, até mesmo política e jurídica, onde agora a igreja vai começar a poder existir, já não precisa fazer mais culto em catacumba, né, em coisas assim desse tipo. Isso, de fato, vai mudar um pouco as coisas e vai se desenvolver, de fato, também uma liturgia católica romana que tem aspectos judaicos e tem aspectos pagãos. Inclusive, nesse aspecto, existe um trabalho bem famoso, se eu não me engano, se chama Cristianismo Pagão, onde o autor tenta dizer que, assim, que tudo isso que a gente faz no culto também tinha paralelo no paganismo, né? Então, assim, oração, pregação, anunciação, testemunho, ensino, essas coisas eram feitas entre filósofos, entre pagãos, de uma forma meio que geral, assim. Agora, estou curioso para saber o pensamento do Igor sobre essa questão da reforma incluir um elemento litúrgico, né? Não sei se isso tem que ver com a administração dos sacramentos ou não, e inclusive se isso tem que ver com uma liturgia correta dos sacramentos. Por exemplo, Santa Ceia, batismo, existe... Como que isso funciona? Ou se o problema também tem que ver com os conceitos dos sacramentos, né? Então, se você crê numa transubstanciação, numa consubstanciação, numa outra coisa em relação à Santa Ceia, se isso altera ou não a liturgia, acho que vai ser um bom papo. Sim. Maravilha. Tempos encerrados dos nossos convidados, nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já, continuando com o nosso debate. Vai dando sua opinião, YouTube, Facebook e Instagram. Eu tô na vida, ou também através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida.
Estamos de volta com o nosso Debates da Vida. Hora da sua participação, né? Pelo WhatsApp da Vida, pelo 12997472010, mandando seu áudio ou seu vídeo. Hora do embate entre os nossos convidados. Tem também os áudios retirados da internet. O áudio que você mandou pra gente, ou vídeo. Você ainda não mandou seu vídeo? Então pode mandar pra gente. 30 segundos, gravando com o seu celular de lado. E tem também o resultado prévio da nossa enquete, Cláudio. Vamos lá então, o resultado prévio da nossa enquete, 69-31. Existe uma liturgia para a realização de culto? 69% estão dizendo que sim e 31% estão dizendo que não. Este é o resultado prévio da participação dos nossos ouvintes, ok? Nós estamos fazendo um teste sobre um novo modelo de debates. No primeiro bloco, então, o bloco da explanação dos nossos convidados, onde nenhum interrompe o outro. Nós fizemos um teste, cada um administra o seu tempo da melhor maneira. Pode usar 30 segundos, depois usar mais um, depois usar mais um, depois usar mais dois, e dando um total de 6 minutos. Então hoje começamos, vamos verificar se esse é um bom modelo, vamos fazendo alguns testes para que isso aconteça. E nós queremos então agora ouvir as opiniões retiradas da internet, são áudios, um do evangelista Marcos Teles e outro do reverendo Augustus Nicodemos. Vamos ouvi-los. Algumas igrejas condenam outras igrejas porque certas igrejas têm ordens de culto, definem o seu culto, como vai ser feito, como vai decorrer, e às vezes as pessoas condenam isso, não podemos ter ordem de culto porque assim estaremos limitando a ação do Espírito Santo. Mesmo aquelas igrejas onde se diz que não há ordem de culto, ou seja, algo prescrito, escrito no boletim, elas também seguem ordem de culto. Por exemplo, nós temos as igrejas batistas que têm um momento, um prelúdio para as pessoas se acomodarem e orarem, depois uma oração inicial, posteriormente vem umas leituras bíblicas e cânticos, né? Daí se segue, pode seguir um outro momento especial que tenha, ou então a pregação e louvores com hinos, basicamente oração. Basicamente é isso. Qual a diferença disso para um culto de uma igreja que diz que não tem ordem de culto? Nenhuma, porque são os mesmos elementos, só que os elementos, num caso, estão colocados de forma mais distribuída, de forma mais organizada. E quando eles colocam os elementos de forma mais organizada, fazem com que se tornem mais compreensíveis. Então a ordem de culto inclui louvor, adoração, oração, leitura bíblica e pregação da palavra de Deus. Se não tiver esses 5 itens, não é nem igreja. Geralmente quando se fala liturgia, se refere a uma ordem do culto. Então, qual a sequência dos elementos de culto e que elementos são esses? Então, biblicamente falando, nós não temos uma liturgia, não tem nenhuma prescrição bíblica da ordem dos elementos de culto. A gente sabe que os elementos são encontrados na Bíblia, que é a oração, leitura e pregação da palavra, os louvores, a celebração dos sacramentos. Então, tudo isso são os elementos que constituem um culto. Fora isso, a Bíblia não estipula nada a não ser princípios, que o objetivo do culto é a edificação. Paulo explora muito esse princípio lá em 1 Coríntios 14, quando ele queria ajudar a igreja de Corinto, que estava dando ênfase ao dom de línguas sem tradução, sem interpretação, todo mundo falando ao mesmo tempo, e que ninguém entendia e não edificava a igreja. Paulo usa o princípio da edificação para dizer que se não for interpretado, não pode ter língua. A simplicidade, a falta de visual, eu digo assim, de elementos visíveis que distraiam a atenção. Mas isso não é obrigado. Isso aí é apenas uma inspiração, uma sugestão, mas não de liturgia. Se liturgia se refere a uma sequência padrão fixa que se segue todo o culto. Maravilha, então nós ouvimos aí o reverendo Augustus Nicodemos. Ele diz que é uma sequência de elementos, não é apenas uma sequência, mas são os elementos, de que não há nenhuma prescrição bíblica da ordem destes
elementos. Então ele cita a oração, a leitura da palavra, a pregação, louvores e também cita aí os sacramentos. Então ele menciona que não é obrigatório, é apenas uma inspiração, apenas uma sugestão. Já o evangelista Marco Teles, ele diz que mesmo quem diz que não tem acaba seguindo uma ordem de culto. Ele também cita alguns elementos, menciona a Igreja Batista, e ele diz que não há diferença, são os mesmos elementos, mas de uma ordem diferente, é a consideração dele. Nós temos áudios de ouvintes, Simone? Tem sim, o José Alves, de São José dos Campos, que mandou um áudio pra gente, vamos ouvir. A paz a todos, sou José daqui de São José dos Campos. Na minha opinião, os cultos não devem ter uma liturgia. Os cultos devem ser dirigidos na orientação do Espírito Santo de Deus, com o povo de coração contrito a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Por isso, a minha opinião é essa. Maravilha, temos o Lucas Mateus, existe sim uma liturgia correta. Exemplo, temos que adorar com ordem e decência e guardar os mandamentos de Deus como forma de obediência e comunhão com Deus. Hilda, de Caçapava, acredito que deve ter uma ordem certa sim, pastores. Kelly, de São José dos Campos, as igrejas que já visitei sempre tem o costume de ter as mesmas coisas, parece uma regra para todos. Bom, volto então com os nossos convidados na tela. Por enquanto a audiência está dizendo que sim, que existe uma liturgia para a realização de culto. E aí eu faço a pergunta a vocês no sentido de o que seria então essa liturgia correta? O pastor Igor está defendendo que sim, correto? Sim. O que seria esta liturgia correta então para o culto? Porque liturgia todas têm. Sim. Agora, cada um faz de um jeito. A pergunta é, existe uma liturgia correta? Sim. O Ezequiel, ele disse, né? Eu falei a respeito da reforma, só pontuando da reforma, que foi justamente para simplificar a liturgia de um culto. Porque antigamente, né, com a direção da igreja, né, católica, universal, apostólica, o que acontecia? Eram muitas regras, e na maioria das vezes, ou geralmente, era falada e proferida a palavra em latim. Ninguém entendia, ninguém compreendia nada. Então a reforma foi justamente para simplificar, né? Quando ele falou a respeito da sinagoga e tudo, né, que nós trazemos muitas coisas da sinagoga, eu não vejo problema nisso, porque assim, na sinagoga do Novo Testamento, né, do primeiro século, e até mesmo, né, até hoje ainda se fazem isso, existem muitas coisas parecidas e eu não vejo problema nisso, porque assim, primeiro é a recitação do Shema, né, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até 9, a recitação do Shemot, que é o louvor, o cântico que nós fazemos, o cântico dos salmos, orações audíveis e silenciosas, a leitura da palavra, que é a leitura da lei e dos profetas, e depois o sermão expositivo e a bênção do Senhor. Se nós entrarmos e vermos a nossa igreja hoje, a igreja evangélica, ela existe isso, existe essas regras, existe essa liturgia. Então, respondendo a sua pergunta, pastor Cláudio, existe uma liturgia correta? A correta é justamente essa: glorificar a Deus, você ler a palavra, você ter um momento de oração, você ter um momento de adoração com louvor e a exposição da palavra do Senhor e, é claro, a bênção final. Então essa seria realmente aí uma liturgia mais correta no meu entendimento e tanto pela palavra. Nós vamos ver outras coisas aí. Concordo, Igor. Eu não acho que existe nenhum problema com a identificação dos princípios da sinagoga, etc. É só um fato, né? É meramente um fato. Mas o importante da gente destacar para o ouvinte entender é que, por exemplo, vamos trabalhar com a hipótese de que, sei lá, o louvor venha primeiro do que a oração. Não haveria um problema. Sim. A oração pode vir antes do louvor. Vamos dizer que a gente começasse o nosso culto com a pregação e depois oração, depois louvor. Ou coisas dessa forma. Não haveria nenhum tipo de problema. Por quê? Porque não existe uma liturgia correta. Porque esse é o ponto, entende? Não existe uma ordem em que as coisas têm que ser feitas. Até porque existem contextos diferentes a cada momento. Ainda que, aparentemente, no Novo Testamento,
a igreja celebrava, por exemplo, a Santa Ceia diariamente no partir do pão, até porque eles viviam junto, comiam juntos, né? Também a Santa Ceia não era assim, comer um pedacinho, assim, e era, na verdade, provavelmente uma refeição, né? Você tem até, inclusive, o problema lá em 1 Coríntios 11, onde até tem embriaguez envolvida, tem um come mais, o outro chega lá já não tem mais nada pra comer. Glutonaria. Exatamente, uma questão bem Parece crente, né? Parece crente, né? O crente não bebe, mas come que é uma beleza, né? Mas então tem um pouco dessas coisas, assim. E isso tudo demonstra pra gente que não há essa liturgia fixa, que aí já resume o debate, vamos dizer assim. Ainda que existe uma liturgia funcional e mais ou menos as igrejas cumprem mais ou menos parecidamente. Oração, louvor, pregação. Aí às vezes tem culto que tem batismo, tem culto que não, tem culto que tem Santa Ceia, tem culto que não. E aí cada igreja, não só a igreja assim de denominação, mas cada igreja local, às vezes faz um pouco diferente. Mesmo dentro da mesma denominação, às vezes tem por exemplo, na igreja adventista existem igrejas muito grandes que a gente faz 2 cultos no sábado. Então tem um culto das 8 da manhã às 10, aí o pessoal vai embora. Aí tem o culto das 10 ao meio-dia. E às vezes muda um pouco a pregação, porque o ambiente, por exemplo, de manhã é o pessoal mais idoso da comunidade. Aí você às vezes faz uma mensagem para eles. Chega lá no culto depois, tem um pessoal mais novo, aí você faz o culto para eles. E não tem problema nenhum, porque não existe uma ordem fixa de liturgia. Então, mas você entende que existe realmente uma liturgia. É como o evangelista Sim, claro. disse, mesmo aqueles que não concordam com uma liturgia, existe uma liturgia. Claro, claro. Só que a gente está falando, eu particularmente, não estou falando a respeito do tempo, se a ministração vem antes ou depois, ou o louvor vem antes e depois. Eu estou falando do culto em si, para que todos os nossos ouvintes fiquem realmente atentos a isso. O que é o culto? O culto é dedicado a Deus. E hoje nós temos visto um culto dedicado a homens. Nós vemos isso também em Colossenses, quando Paulo, capítulo 2, versículo 18, que ele vai advertir realmente os crentes ali no culto, porque eles estavam cultuando a anjos. Então é essa liturgia também que precisa ser realmente analisada de uma forma muito, né, de um cuidado maior. Porque o que acontece? Hoje nós vemos, né, só para deixar o debate um pouco aí mais polêmico, hoje nós estamos vendo músicas seculares dentro do culto. Não são louvores, como a palavra do Senhor diz, como o próprio apóstolo Paulo vai falar, hinos, cânticos espirituais. Nós estamos, existem igrejas que fazem eventos para novinhas, né? Vem novinha no culto. Ou então você entra dentro da igreja, o louvor é Agar o Feeling e todo mundo pulando. Então é essa liturgia que nós precisamos tomar muito cuidado. Existe sim uma liturgia já decretada, já anunciada, já direcionada por Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Não estou falando da ordem do louvor primeiro ou depois, mas justamente daquilo que nós vamos entregar, pensando racionalmente, sabendo daquilo que estamos entregando e aquilo que nós vamos receber. Pastor, mas aí deixa eu só fazer uma aspas aqui, porque a forma que o senhor colocou, e com o devido respeito, sim, tá? Até para lhe dar a oportunidade de, se o senhor achar que vale a pena ou não corrigir, da forma que o senhor está colocando, a impressão que dá é que todas as igrejas estão praticando esse tipo de culto. Não, de forma alguma, não estou generalizando, estou falando de que algumas igrejas, infelizmente, está acontecendo isso. Não, ok, então o senhor acrescentou alguma, já resolveu o problema. Não, eu não generalizei. Porque da forma que o senhor colocou, a impressão que dá, não, porque as igrejas hoje estão praticando, isso, aí dá a impressão que todo mundo. Não, eu não generalizei, não generalizo, né, estou corrigindo aqui, mas existem sim, infelizmente, e muitas delas, aí eu não vou, estou falando isso com verdade, e muitas que infelizmente estão em alta, estão, sabe, no top, justamente são aquelas que estão revertendo o culto a Deus para ao homem. Pastor Ezequiel. Bom, muito me interessa essa discussão, especialmente no que tange a música, assim. Porque, por exemplo, dentro do Adventismo do Sétimo Dia, nós somos uma igreja super tradicional nesses aspectos. Inclusive, de vez em quando dá um pouco de briga na comunidade, não só com questão assim, de música secular, isso aí até é impensável, né? Pelo menos na imensa maioria das nossas igrejas. Mas até mesmo com ritmos e instrumentos, que é uma discussão assim, com a qual eu discordo um pouco, tá? No seguinte sentido, para esclarecer. O elemento musical do culto,
é um dos elementos mais polêmicos. Então, mas eu até te perguntaria se ele é obrigatório. Exatamente, esse já é um primeiro ponto. Acho que não é obrigatório. Pastor, você acha que é obrigatório? É obrigatório porque nós vemos até desde o Antigo Testamento como também do Novo. Sim, então, se nós tivermos um culto onde o pastor ele entra, ele prega a palavra, faz a oração e vai embora, esse culto não é um culto bíblico. Não, a obrigatoriedade não é se não tiver, não tem culto. É assim, mas por quê? O louvor, a adoração faz parte de um contexto. Se não tiver, nós louvamos através das nossas vozes e tudo, palmas, como muitas igrejas que não têm, né, um poder aquisitivo, que não dá para comprar um instrumento, alguma coisa, vai no pandeiro. Não, né? tudo bem, mas a pergunta é obrigatório ter louvor? Sim, louvor sim. Se não tiver este louvor de adoração, com uma música cantada, aí não teve culto. Faz parte da liturgia. Então não teve culto. Se não tiver. Depende. Então, se não tiver, essa é a pergunta. Se não tiver. Se não tiver, então vamos colocar, estou defendendo, se não tiver, realmente não tem culto. Não teve Até culto. nos cultos nos lares, aqueles cultos domésticos, nós louvamos a Deus. Então, se não tiver um louvor, faz parte da liturgia. Estou defendendo isso, então vou até o final. Se não tiver louvor, se não tiver realmente cântico, se não tiver uma exposição da palavra, não tem culto. Oração não tem culto. Eu discordo, mas então, assim... se você tiver, por exemplo, até pro outro lado agora, você tem lá um evento que é só louvor e adoração. E aí também não é culto. Também não é culto. Não teve a palavra expositiva, também não é culto? Não teve batismo ou Santa Ceia, não é culto, enfim. Mas essas questões são interessantes, assim. Mas, por exemplo, no que tange a música, o Novo Testamento, ele aparentemente dá, assim, muitíssimo pouca ênfase nesse aspecto. Você tem o texto que você citou em Colossenses, né, para louvar a Deus com hinos e cânticos espirituais, e é muito difícil a gente definir as características musicais disso. É como a gente dizer mesmo, assim, por exemplo, um louvor, onde tem muitas igrejas hoje que praticam um louvor mais moderno, vamos chamar assim. Onde essas músicas parecem, às vezes parece sertanejo, às vezes parece rock, às vezes parece forró, às vezes parece funk. E claro, alguns desses... Não, funk não. Mas também tem, né? Não é possível. Infelizmente só tem. As varuas, tem aquela... abençoada. Quer ir pro céu? Tem que ter muita oração. Tá ligado, hein, mas o fato é assim, conquanto isso nos choque um pouco, assim, pra mim, por exemplo, incomoda um pouco esse tipo de música. Mas o fato é que tem alguma igreja, tem algum cristão fazendo algum culto com esse negócio aí por aí. E essa é uma discussão difícil, assim, porque o elemento musical, ele tem o seu espaço, eu concordo. Eu não acho que ele é imprescindível. Eu acho que existe um culto a Deus, mesmo não havendo a música, seja ela a capela, ou o instrumental, ou o que quer que seja. Mas esse aspecto ele é um pouco complicado, que volta, inclusive, no aspecto que o Igor colocou, dessa coisa do culto aos homens. Os grandes cantores, e dentro do Adventismo, por exemplo, nós temos um nome, o Leonardo Gonçalves, por exemplo. Sim. E o ponto aqui não é polemizar ele, mas ele é um cara que tem muito talento musical. Tem uma voz. Né, etc. E aí ele é um cara que você vai no culto que ele tá cantando, tem muito mais gente do que se ele não tivesse ali cantando. E não quer dizer que há um culto a ele, nem na igreja adventista, nem nas outras igrejas nas quais ele vai fazer a programação. Mas existe um culto especial ali, tem um cara famoso, um cara que canta bem, o pessoal vai. Isso é um culto a homens ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque às vezes vai dar a intenção do coração de quem está lá. Exatamente. Às vezes então, mas aí a pergunta é se o que vale é a intenção ou se cabe quem está analisando. Porque nós estamos analisando dizendo que o culto é o homem. Mas nós estamos analisando para ensinar, para direcionar, que é o nosso papel, julgar a igreja. Não os de fora, mas julgar os da igreja. Então é por isso que existe realmente a figura do pastor, do bispo, enfim, daquele que vai direcionar, como o apóstolo Paulo e os outros discípulos, que orientaram. Na igreja de Colossenses, a Paulo advertiu o culto a anjos. É a mesma coisa que Ezequiel está falando. Tem muitas pessoas que vão à igreja por causa de um determinado pregador, de um determinado cantor, de uma banda, né? E lá, eu creio também que quando chegam lá, através de uma liturgia correta de um culto, aonde vai haver oração, palavra, vai haver um quebrantamento. Pode ter ido até ali com uma intenção errada, mas automaticamente o Espírito Santo de Deus age. Pastor, deixa eu só anotar aqui, quais são os itens que o senhor disse que tem que ter no culto, então? Bom, segundo aquilo que nós cremos, é justamente oração, louvor, exposição da palavra, e também o apelo, as ofertas e a finalização da bênção apostólica ou a bênção araônica, pastoral, enfim.
Isso é uma liturgia normal de qualquer igreja. Ok, então uma igreja que tem oração, louvor, palavra, apelo e ofertas, mas não tem a bênção apostólica, não fez um culto. Não, quanto a isso não. Eu estou falando que esses são os elementos de um culto. Sim, mas não são os elementos necessários para a liturgia de um culto. Mas se você está dentro de um culto, você tem que despedir o pessoal com uma bênção. Acabou o culto, mas obrigatoriamente? Levanta e vai. Mas claro, obrigatoriamente tem que ter uma bênção apostólica. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar. Apóstolo Paulo, quando vai terminar suas cartas, ele termina com uma saudação. Então isso fica muito claro, né? Mas a pessoa diz, ó, que Deus te abençoe. Agora tem que dar a bênção apostólica. Não, a bênção final pode ser, como eu disse, a bênção apostólica, araônica, uma bênção. Que Deus abençoe e pronto. Você não precisa que a paz do Senhor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, amém, tal. Não precisa necessariamente ser essa, mas uma bênção para despedir os irmãos. Ok, então se o pastor terminou o culto foi uma bênção. Sim. Deus veio, glorificou, tal, terminou o louvor, ele aplaude e fala assim, ó, vai. Irmãos, boa tarde. Não teve culto. Aí é presbiteriano. Boa tarde é presbiteriano. Mas e aí, não teve culto? Agora, eu tô indo na bênção apostólica, mas poderia ser qualquer um. Então, o senhor comentou ofertas. Se não tiver oferta, também não teve culto. Faz parte de um culto, mas se não tiver, infelizmente, aí não teve o culto completo. Mas teve um culto, mas não foi o completo. Aí já tem outro conceito. Então já é outro conceito. Tem um culto completo, um culto não completo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, a gente volta já. Tem vários áudios de ouvintes aqui, a gente coloca no próximo bloco. A gente vai e volta já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Se tem debate, tem vida. Tem debate, tem a sua participação, tem a nossa participação especial neste bloco, tem também o seu áudio, o seu vídeo, você não mandou ainda? Então manda pra gente, 12997472010. E também tem a sua participação lá no youtube.com/Eu Tô Na Vida, tanto lá no chat quanto também você votando na nossa enquete. Como é que tá? Opa, vamos lá, nossa enquete aqui, eu esqueci de ver o resultado, 68-32, então não mudou. Resultado praticamente igual, dá 1% só de diferença, dentro da margem de erro, 68% estão dizendo que sim e 32% estão dizendo que não. Nós vamos colocar então agora o Bispo Laerte Lafayette, que vai ficar conosco neste bloco. Bispo Laerte, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Pastor Cláudio, querido, pastores amados, que alegria estar aqui com vocês para aprendermos juntos um pouco mais da palavra de Deus. Mandar o meu beijo, o meu carinho aí para todo o Vale do Paraíba, para todos os ouvintes daquela que é campeã de audiência. Muito feliz com essa notícia, né? A Rádio Vida. Uma alegria, Pastor Cláudio, estar aqui junto com vocês, como eu disse, para a gente poder falar um pouquinho sobre a questão da liturgia. Pastor Igor, Pastor Ezequiel, meu beijo e o meu carinho para vocês. Maravilha, querido. Olha, 4 minutos então para o senhor defender a sua posição inicial e depois o senhor permanece conosco nesse bloco. Beleza, então. Quando eu fiquei sabendo da questão do tema, qual seria o tema, existe uma liturgia para a realização do culto. E aí, quando o pastor Cláudio, olha aí, pastor Cláudio, quando você abriu o programa, você já deu uma ajustada, né? Você falou, existe uma liturgia correta. O que me chamou a atenção, independente da liturgia ser correta ou não ser correta, é que a liturgia, ela precisa sim existir. Ela precisa existir por causa de uma única situação, por causa do ser humano. A liturgia, ela é didática para o homem. Ela é didática para o homem. Agora, quando nós olhamos e vemos o que Deus importa verdadeiramente para Deus, importa uma liturgia? É claro que não. Deus está preocupado com aquilo que é o coração. Deus está preocupado com um povo que tem liturgia, que o adora, mas é só da boca para fora. Fala que me ama, mas é só que é da boca para fora. Deus já dizia e já falava sobre isso. Então a liturgia ela existe para orientar. Eu vejo Paulo escrevendo ali a igreja de Corinto. Paulo gasta tempo com a igreja de Corinto. No capítulo de número 11, ele fala ali de como deveria ser, por exemplo, a ceia do Senhor. Por quê?
porque todo mundo chegava lá e saía correndo, era aquela confusão. E veja bem, a ceia do Senhor não era a ceia que nós temos hoje, que é um pedacinho de pão, que não mata a fome de ninguém, naturalmente falando, e um cálicezinho de suco de uva. Né? Agora, o que Paulo dizia? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, 1 Coríntios 11, verso 21. Então, olha o que ele fala. Então, olha, esperem, ele vai dando instruções. Isso é justamente liturgia. 1 Coríntios, capítulo 14, quando era a hora da oração, do falar em línguas. E aqui Paulo dá também orientação. Eu olho e vejo, isso aqui é justamente liturgia. E aí, pastor Ezequiel, querido pastor Cláudio, pastor Igor, eu vejo mais uma vez que a liturgia, ela precisa existir para ordenar as coisas, para colocar as coisas no lugar. Ela não existe por conta de Deus, não é algo que vai fazer com que, olha, se a oferta vem antes da palavra, ou, exatamente, nesse culto não teve oferta, ou se não foi a bênção araônica, a bênção apostólica, mas um vai em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus, eu vejo que não é isso que vai interferir para Deus. Liturgia não interfere para Deus. Liturgia precisa sim existir para aquilo que é o homem, ok? Maravilha. Opinião inicial dada então pelo Bispo Laerte, que continua conosco neste bloco do debate. Nós temos várias opiniões de ouvintes aqui. Vamos aos áudios, Simone. Coloca 3. 3 áudios. Vamos lá então. O João Lúcio, o Domingo Gomes e o pastor Leandro. Bom dia. Bom, não acredito que exista uma liturgia certa. O que deve existir é ordem e decência, bom senso, evitar essas bagunças que tem hoje em dia. Queria deixar uma pergunta para os debatedores. Vocês acham que coisa secundária, do tipo recado, agenda, coisas de cantina, coisas que não tem nada a ver mais com o culto, não deveria ficar fora desses momentos? Ou ser falada em um outro momento, bem antes do culto, ou bem depois, ou nos grupos? Quero primeiramente louvar a Deus pela vida dos irmãos. Pastor Cláudio Apolinário, que está na frente deste trabalho, muito obrigado também pelo carinho, pelo respeito dos debatedores, e que Deus possa continuar abençoando, dando sabedoria e graça a todos. Eu acredito sim que há necessidade da liturgia, e a palavra vai nos dizer que onde há o Espírito há liberdade. Acredito que tudo começa, com a oração e depois segue a liturgia do culto, mas que há uma necessidade, há. Amém? Que Deus abençoe a todos. Bom dia, paz do Senhor, pastor Leandro de São José. Eu não creio que deva existir uma liturgia correta, mas também não acho que o culto deva ser ao Deus dará, que a Bíblia fala que tudo é com ordem e decência. Então a liturgia é algo que você coloca para que realmente não seja Deus dará, que não seja bagunça, que tenha uma ordem. E não é porque você coloca uma liturgia na igreja que não seja do Espírito Santo. O Espírito Santo, aleluia, ele dá direção ao pastor. Maravilha, obrigado irmão João Lúcio, ao irmão Domingo Gomes e também ao pastor Leandro pela participação. Wilson Plaza, quando se fala de culto que está ligado à liturgia, as igrejas históricas são as melhores para falar deste tema. Gilmar Dias, creio que sempre existiu uma liturgia de culto. O que não concordo é que existe uma forma para todos. Sati, se num culto não tiver louvor ou oferta, está errado, pastores? Faz uma pergunta. Luiz Costa de Souza, quem manda na obra de Deus é o Espírito Santo. Tudo tem que ser pela sua guia, nada de carnalidades. Mas maravilha, eu volto então com os nossos convidados aqui, olha, e eu volto na consideração feita aqui pelo irmão João Lúcio, porque veja, o pastor Igor colocou alguns itens que são parte da liturgia. Deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. Ó, então ele colocou aqui oração, louvor, palavra, apelo, ofertas e uma bênção apostólica, correto? Correto. Então anotações feitas aqui. Dentro dessas coisas que o senhor colocou, não tem, por exemplo, mencionado pelo irmão João Lúcio.
recados, anúncios, agendas da igreja, os anúncios. Acampamento de carnaval. Acampamento de carnaval. Né? Lá na igreja fala assim, pessoal, nós não vamos. Nós vamos pular. Eu ia ter um seminário. Aí eu falava o seguinte: a gente vai ter o seminário nesse final de semana. Nós vamos pular o carnaval e vem na outra. Aí o pessoal, mas nós vamos pular o carnaval? Não. Vamos pular a data do carnaval pro seminário para outra semana. Mas, ok, os anúncios de carnaval, anúncios da cantina. Pessoal, vai ter lá estrogonofe e não sei o quê. Entrou no culto. E aí? Culto tá errado? Não, é somente algo que está sendo inserido, mas que não tira realmente o teor da santidade de um culto. Entendeu? Que nem as igrejas reformadas não têm recados. É simplesmente essas coisas. Eu sou pentecostal clássico, nós inserimos algumas coisas que não descaracterizam o culto a Deus. Um recado, um testemunho, algo que vai ali, a gente está todos reunidos em uma comunidade, em pessoas, em família de Cristo. Então a gente fala a respeito de alguma coisa. Então existe uma liturgia correta para a realização de culto? Então você está me respondendo aqui não. Eu só estou inserindo alguma coisa que não vai tirar o teor sagrado de uma liturgia. A liturgia, ela tem que ter, ela é necessária, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Não, sim, mas a pergunta é se existe uma liturgia correta, né? Até eu acabei acrescentando logo no início do culto, do debate. A liturgia correta é essa. A liturgia correta é essa. Entendeu? Que nós vemos na palavra do Senhor. Esses itens que o senhor colocou. Isso. Ok, entendeu? então tudo que passa... Se essa é a correta, o que passar disso está errado. Quando eu digo correta, eu digo que essa é a base. O mínimo. Isso, é o mínimo que pode ter, é uma base. Se você acrescentar recados que não vão descaracterizar, que não vão tirar realmente a santidade de um culto, não tem problema nenhum. Porque você não pode tirar. Não pode alguma coisa dessas? Realmente não. Não pode. Pastor Laerte, deixa eu perguntar pro senhor aqui. Se retirar, por exemplo, tiver um culto, mas um culto não, né? Porque aí não pode ser chamado de culto. Incompleto. Mas não tem lá, por exemplo, a oferta. Ou não tem a palavra, foi só um culto de louvor, 2 horas de adoração. Não teve culto, tá errado? Então, é curioso, aí, pastor Igor, pastor Ezequiel, pastor Cláudio, né? Até nós estávamos discutindo, deixa eu falar um pouquinho antes, estávamos discutindo sobre a questão do anúncio, e vendo aí, poxa, vai ter anúncio, a cantina. Às vezes, Cláudio, não precisa nem do anúncio da cantina, porque a mesma irmã fritando a coxinha, o cheiro já invade o mundo. É um sacrifício. Não, eu estava... É verdade, né, pastor Ezequiel? Eu estava ministrando no domingo e ia ter um almoço na igreja após o culto da manhã. E eu sabia que a hora que o cheiro do frango invadisse o Santo dos Santos, acabou o culto. Porque não dá para lutar a carne com o espírito. Não, e a impressão que dá, pastor Bispo Laerte, é que as irmãs da cantina ficam fazendo assim, ó, assoprando para entrar o cheiro da carne louca, né? Incenso. Aquele pão com a carne louca, meu Deus do céu. Com cheiro suave às nossas narinas. Só para filho, só para carne louca. Mas, de uma maneira bem humorada, eu só coloquei isso daí para ver como hoje essas situações, elas interferem naquilo que é a própria liturgia. E aí, Cláudio, teve um irmão que falou assim, que começa com oração. Veja bem, um áudio aí, um desses áudios que nós ouvimos agora, ele disse assim, começa com oração. Eu digo para vocês, nenhum de nós começou o culto com um cronômetro e quando deu 0, entrou um louvor direto? Eu já, diversas vezes. Vários? Sim. Diversas vezes, várias. Então, é justamente essa situação. A questão, por exemplo, da oferta. A questão da oferta. Eu sonho, pastor Igor, pastor Ezequiel, pastor Cláudio, com um dia em que nós vamos ter o gasofilácio. Olha o nome da coisa, já assusta. Né? Gasofilácio. Isso aí é coisa de igreja reformada, né, pastor? É o gasofilácio, o genoflexório. Genoflexório. Meu Deus do céu, né? O telônio. Telônio. Esse é mais difícil, né? Não, o que mais trava a língua pra mim é o genoflexório. Genoflexório, é terrível. Depois a gente fala do telônio num outro programa para não perder, para garantir a participação e não perder o tempo agora. Mas a preocupação é justamente
com isso. E eu sonho com um dia que nós vamos ter o gasofilácio lá fora e a gente não vai precisar falar, porque o coração vai ser tão transformado, que a pessoa vai dizimar, vai entregar a primícia, vai entregar oferta. Só que, por causa do homem, porque o homem não sabe entregar, porque o homem não presta atenção na reunião de oração, porque o homem não se atenta à agenda, a gente precisa encher o culto com todas essas situações. Tá, mas isso, no seu entendimento, não descaracteriza o culto. Jamais. Por quê? Porque justamente eu olho assim, eu vejo Deus olhando para cada um de nós e, por exemplo, será que o culto do irmão que chora é mais valioso daquele irmão que não chora? Eu choro por tudo. Se demorar aqui mais 5 minutinhos, eu já vou estar chorando aqui. Né? Principalmente se o pastor Igor ou o pastor Ezequiel discordar de mim. Aí eu choro mesmo. Aí eu choro mesmo. Mas então, o irmão que chora, ele é mais espiritual? Não é. Então, Deus está olhando ali, Provérbios, a gente pega o texto, né, e fala assim, Deus disse, filho meu, dá-me o teu coração. Não é Deus que fala, é o escritor de Provérbios que fala. Mas eu vejo que esse é o sentimento de Deus. E o que Deus quer é justamente isso. Agora, aí não vou abrir mão jamais de uma ordem de culto, de uma situação, tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque justamente se a gente não tiver essa liturgia, entre aspas, aquele culto que tem que ter hora para começar e ter hora para acabar, ele não termina. Pronto. Tá, mas não o senhor está defendendo que tem, mas que não tem. Para mim tá ficando um pouco confuso aí. Não é confuso. Eu vou usar aqui uma definição. A liturgia, para mim, é um mal necessário. É um mal necessário. Okay. Eu vejo muita gente malhando a liturgia e dizendo que a liturgia, ela descaracteriza a ação do Espírito Santo de Deus. A liturgia existe não para Deus, a liturgia existe para nós que somos homens. Então, efetivamente, se não tiver, não faz falta para Deus, faz falta justamente para a gente. E aí, como pastor, é que eu vou dizer, por que a gente vai lá fazer o anúncio? Porque nós vamos lá ministrar a oferta? Porque o pastor fica com aquela coisa na cabeça. Olha, tem que ter gente no retiro de carnaval. Né? Não podemos... Se a gente... Mas veja bem, bispo, a minha pergunta é no seguinte sentido. Que deve existir uma liturgia, pelo que dá a entender, os três defendem a mesma coisa. Óbvio. Sim. Que deve existir uma liturgia para que haja ordem e decência. A pergunta é se há uma liturgia correta para a realização de um culto. O senhor mesmo acabou de comentar de um culto que rodou lá o cronômetro, quando deu o horário, começou com louvor. Então, quer dizer, não começou com uma oração. Então uma igreja começa com oração, outra igreja começa com louvor, talvez a outra vai começar com oferta. Então... Agora o senhor acabou. Então, o bispo já respondeu. Então a resposta dele, Cláudio, que era assim, virou não. Olha aqui, olha lá, ó. Eu tenho aqui 5 dedos na minha mão. Cada dedo tem uma função diferente e cada dedo tem um tamanho diferente, mas todos estão ligados na mão. Eu olho para a igreja e eu vejo assim, a igreja é um grupo de pessoas diferentes, com características diferentes, mas todas unidas pelo amor de Cristo Jesus. Essa deveria ser a condição. Então, se age de um jeito ou se age de outro, não dá para dizer que tem uma estrutura que é correta, porque a liturgia que vai servir para o mendigo não é a mesma, para o mínimo, não é a mesma que vai servir para o polegar. Então, eu entendo que não precisa especificamente começar com a oração, que não precisa ter essa sequência. Aí, então, maravilha. Eu acho que eu... Tá, deixa eu voltar para o pastor Ezequiel aqui. E aí, pastor Ezequiel? Perfeito, é isso mesmo. Acho que, inclusive, os ouvintes, alguns dos áudios... O bispo Lércio veio pro teu lado, então, agora. Se ele era assim, agora foi pro não. E não tem como ser diferente, na verdade, né? Porque não existe uma definição bíblica dessas coisas, então é óbvio que não há uma coisa que tem que ser daquele jeito e acabou. E os ouvintes, você percebe nos áudios, que eles estão bem antenados com isso. Teve um deles que usou o texto assim, pra mim foi perfeito, né? Onde há o Espírito, há liberdade. Então, a presença do Espírito garante essa ordem, essa decência, a gente vai ter
ter bom senso para lidar com as questões da nossa comunidade. E há liberdade, porque não é uma coisa engessada do tipo, se você não fizer nesse cronômetro, com essa sequência, até porque depois vai entrar o que? Que música, ou quantas músicas, que sermão e quanto tempo de sermão. Tem sermonete de 10 minutos. Não, então, mas legal a tua colocação, porque o Misael Henrique diz assim, ó, na minha igreja que frequento, o santo culto é aberto em nome do Senhor Jesus. Então começa, olha, abrimos o culto, iniciamos o culto em nome do Senhor Jesus. São cantados 3 hinos. Não pode ser 2. Não pode ser 2, são 3. Uma oração, testemunho e a palavra. Pronto. Pastor Cláudio. Pois não, querido? Falar? Sim. Dá para ver, sem assim, ter qualquer crítica com relação ao culto do irmão, mas ele já abre a terminologia, a frase com o santo culto. Aí dá para ver que é engessado o mesmo negócio, né? Porque é o santo culto, não é a celebração, não é a reunião, é o santo culto. A gente reveste as coisas de uma religiosidade que a minha esposa usaria a terminologia exacerbada. Eu acho que vai um pouco além. Maravilha, tem aqui o Kleber. A questão de horário tem que ser cuidado também com atenção. Tem igrejas que começam o culto às 19 e não tem horário para acabar. Sim. O que as pessoas que moram longe fazem. Kleber, ele diz assim, ó, na igreja, ele faz uma pergunta. Na igreja adventista só recolhemos ofertas e dízimos aos sábados. E nas quartas e domingo não se recolhe dízimo. Sem oferta, então, não houve culto? Boa. Ué, porque faz sentido. Se oferta faz parte da liturgia de culto, no culto em que não tem a oferta, e hoje não teve culto? Hoje que o povo tá dando oferta em aplicativo e nem dá na igreja. Então você nem dá nesse dia. Recebe o salário lá e tá, o Bruno, pode fazer um culto só de louvor? Boa. E orar para encerrar? Boa. E aí, senhores? Pode. Pode? A base peraí, que eu coloquei... Como assim pode, pastor Igor? O pastor Cláudio tá me apertando mas hoje. Se pode, não é culto. Eu tô 3 contra 1 aqui, mas então graças não é a culto, Deus... pastor. Ó, graças a Deus... Não, 3 não, você tá com 62%. Então, 3 contra 1, mas ali está mostrando que está pro meu lado essa enquete. Mas e aí, pastor? Não entendi assim, agora. Quando eu falo a respeito daquilo, é uma base de que deve haver no culto. Você pode realmente, cultuar a Deus com 3, 4, 5, sei lá quantos louvores você quiser, o tempo da palavra. É claro que você vai saber aonde você está, qual igreja você está dirigindo. Mas é importante, como o bispo Laerte falou, que é necessário realmente ter uma liturgia. O que é uma liturgia? É como se fosse um pano de fundo para você, um esquema, um script, algo para você realmente saber aquilo que deve ser feito no culto. Olha só, em Efésios capítulo 5, versículo 19 até 21, vou ler rapidamente, diz o seguinte: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o Senhor e ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai e o nome do Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, ele fica 3 anos nessa cidade de Éfeso. Ele está ensinando. Por quê? Ali havia o grande templo de Diana, justamente para os gregos, e Ártemis para os romanos. Ali havia culto a ídolos. Agora eles estão se convertendo, estão deixando os cultos a ídolos que eles estavam acostumados, os rituais, a liturgia do cultos a ídolos. Agora Paulo tem que desconstruir completamente aquilo no coração e na mente deles. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando: olha, vocês têm que falar com salmos, hinos, cânticos espirituais e tal. Então ele está ensinando, ele está inserindo uma liturgia correta para que aqueles cristãos, novos cristãos, viessem agradar e adorar a Deus. Então o que acontece? Existe realmente uma base, existe um pano de fundo para nós seguirmos. A liturgia, ela é necessária, como eu disse, pontuo novamente, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, em que o culto deixou, não generalizando, deixou de ser para Deus e está sendo para homens. Então é necessário. Se faltar algo daquilo ali,
ali, amém, glória a Deus. Mas aquilo é a base para que um culto venha a ser completo. Mas, Igor, deixa eu te provocar um pouco. Vamos lá. Pô, só tava eu? Tá vendo? Agora eu não discordo que o culto tem que ser para Deus e não para os homens, tudo bem? Mas mais cedo ou mais tarde, essa relação também não é tão simples assim. Por exemplo, né, 1 João fala assim, aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E tem um pouco daquela coisa de Jesus, né? O que você fez a um pequenino, você fez a mim. Então, o agradar as pessoas não necessariamente é essa idolatria do outro, né? Porque isso é uma coisa complicada. Eu não discordo de ti que, sim, existem posturas problemáticas, pecaminosas e erradas em determinadas posturas de algumas pessoas em relação a alguns pregadores, alguns teólogos, alguns cantores, e que às vezes, inclusive, a pessoa submete o entendimento dela da Bíblia ao outro. Não, porque o John Piper falou, acabou, e ele escreveu 200 mil livros, ele fez doutorado, ele é o cara. Eu tô lendo aqui, parece que é um pouco diferente, mas não. Então isso eu concordo que é problemático, mas a gente também tem que cuidar com o estereótipo. A pessoa que gosta do cantor, que gosta do pregador, tá fazendo culto ao homem. É difícil julgar o íntimo, né? Mas isso aí tem que ficar muito bem claro para todos os nossos ouvintes. É claro que todos aqui são bem esclarecidos. E eu tô vendo que também os ouvintes ali, pela votação, por aquilo que eles estão escrevendo, estão entendendo muito o teor desse debate aí que, graças a Deus, é relevante. Nós precisamos separar o que é um culto particular, o que é um culto cerimonial e o que é um culto público. Um culto particular é aquilo que eu vou buscar para mim, diante de Deus e tudo. Um culto cerimonial é justamente aquilo que nós vamos entregar a Deus. Agora, o culto público, a gente precisa entender que dentro de uma comunidade evangélica, tal, uma denominação, eu tenho que realmente agradar a Deus, mas também como que eu agrado a Deus? Mostrando realmente a minha bondade, o meu amor para com o meu irmão. Então, hoje está muito misturado, que as pessoas, né, confundem uma coisa com a outra. Não, o culto é para Deus, mas eu tenho que amar o meu irmão, então eu tenho que adorar. Não, adoração é só a Deus. Você pode fazer uma bondade e deve fazer a bondade para o seu irmão. É essas divisões que nós precisamos ter em mente. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 12 sobre o culto, sacrifício vivo, ele está falando de um culto completamente particular, não está falando do culto público, que onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, eu tenho que ser um sacrifício vivo, não morto, mas vivo, aonde eu devo saber aquilo que eu estou entregando, aquilo que eu sou e aquilo que Deus está recebendo e aquilo que eu vou receber diante de um culto racional. O que levanta dúvidas sobre a liturgia da vida da pessoa, porque se o meu culto é a minha vida, eu abro a minha vida com oração, aí eu vivo uns 200 anos. E aí vai, né? Não é isso, porque aí nossa vida é um culto. Qual que é a liturgia desse negócio? Deixa eu ouvir o Bispo Laerte. Bispo, 2 minutinhos para suas conclusões finais e seus dados de contato. Eu sou apaixonado justamente pelo cuidado de Deus, o amor de Deus para com o ser humano. Ainda que muitas vezes nós, como seres humanos, não saibamos lidar com esse amor e muitas vezes não saibamos como lidar com a liberdade que Deus nos dá. Por exemplo, outro dia eu estava pensando, né, pedagogicamente, o ser humano aprende por repetição. Essa é uma realidade. Nós vamos ouvindo, vamos praticando e vamos ali então aprendendo. Por isso que eu olho e eu vejo que nós temos 4 evangelhos. Não temos apenas Mateus, mas depois veio Marcos, veio Lucas, veio João e foram se repetindo. Por isso que Deuteronômio é a repetição da lei, e você vê ali no livro de Deuteronômio, todo um relato, isso está justamente onde? Está dentro daquilo que é a Bíblia, está dentro daquilo que é a palavra de Deus. Então, dentro dessa preocupação de Deus, esse cuidado, esse carinho de Deus para com o ser humano, eu enxergo muito bem essa questão da liturgia. E aí eu torno a falar da necessidade que nós precisamos ter para lidar com as coisas que Deus nos dá. Lidarmos com cuidado, com a liberdade que Deus nos dá e lidarmos com cuidado com a liturgia que Deus nos dá. Para quê? Para que possamos apresentar a Deus o nosso culto, que é um culto de entendimento, que é um culto que é racional. Então, quando eu olho para a liturgia, eu também vejo que não há para mim uma liturgia que possa ser única para todos.
porque, como eu disse, né, os dedos da mão, cada um tem uma característica, cada filho de Deus tem um jeito, e Deus, no seu amor tremendo, no seu cuidado, no seu carinho tremendo, Ele então permite que nós tenhamos essa liberdade. Então, que nós saibamos usar dessa liberdade, que nós saibamos utilizar as ferramentas que Deus nos dá, entendendo que são ferramentas que nós, como seres humanos, precisamos. Não que Ele precise, não que Ele queira, não que Ele tenha criado justamente uma condição de imposição. A liturgia não é de Deus para o homem, é justamente de Deus para o ser humano, para o homem, para que o homem possa conviver e assim possa entregar o seu melhor ao Senhor. Maravilha. Agradeço a Deus. Dados de contato, pastor. Vamos lá para os dados de contato. Pastor Cláudio Apolinário. Você pode nos acompanhar diariamente às 7 da manhã no canal da Casa do Pai Igreja Cristã. Casa do Pai Igreja Cristã, nosso canal no YouTube. O meu Instagram é @laerte, com E, Lafayette com 2 Cs, @Laerte Lafayette, e tem também o blog do Bispão, onde eu posto ali coisas que eu gosto e acredito. Pastor Cláudio, Pastor Igor, Pastor Ezequiel, um beijo a toda a produção, todo o povo da vida, o meu carinho, eu tô na vida. Maravilha, querido, Deus te abençoe. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já, continuando com o nosso debate. O debate da vida volta daqui a pouco. Vida é tudo de bom e a vida está no Ibope, né, Cláudio? Não é só assim estar no Ibope, Simone. Vamos falar. Está no Ibope. Está no Ibope. Não é só estar no Ibope. A vida é primeiro lugar das rádios evangélicas em São José dos Campos. Aê. Primeiro. A Simone quer colocar palminhas. Primeiro lugar em São José dos Campos, das rádios evangélicas. Mais palmas. E nono lugar no ranking geral. Ou seja, no ranking geral já está entre as 10 mais ouvidas de São José dos Campos, de 32 rádios que foram auferidas pelo Ibope. Então a minha gratidão, a minha palavra é de gratidão a todos vocês que têm acompanhado a nossa programação. O resultado vem de vocês que nos ouvem, que divulgam, que compartilham. Então vários programas como Casos da Vida, Refletindo na Vida, Debates da Vida, Questão de Opinião, Clamor pela Vida, estão entre os campeões de audiência. Detalhe, hein? A Rádio Vida tem um dos maiores tempos médios, para não dizer o maior, o segundo maior tempo médio de São José dos Campos. Mais de 3 horas de audiência, ou seja, na média dos ouvintes, um ouve só o debate, ouve só o Refletindo na Vida, mas na média são quase 200 minutos. Então 6, 12, 18... Ou seja, ultrapassamos 3 horas de tempo médio de audiência na programação da Rádio Vida. Então, muito obrigado a você que tem nos acompanhado, obrigado a você que nos acompanha, que ajuda a gente, que divulga o debate, que divulga a programação. Muito obrigado pela sua audiência. Foi a sua audiência que colocou a Rádio Vida entre as 10 mais ouvidas de São José dos Campos. Detalhe, hein? 8 anos depois, foram 8 anos que nós ficamos fora do Ibope. Entramos agora no Ibope, já atingimos a primeira colocação entre as evangélicas e nono lugar de todas as rádios de São José dos Campos. Avaliação todos os dias, das 7 às 19, que é o horário comercial. A Rádio Vida já é primeirona. É a número 1, Simone. A número 1. Palmas. Voltou. A número 1 voltou. Gratidão a todos vocês. Voltou com força total. É isso aí. 96.5. Debate da Vida. E o Debate da Vida também está de volta com a sua participação, lá no youtube.com/Ailton na Vida, lá na nossa enquete. Como é que tá? Deu aquela mudadinha básica, não? Eu posso dizer que deu. Eu posso dizer que é uma reação aqui, porque está em 60 a 40. Então agora reagiu além da margem de erro, de 69 caiu para 68 e agora despenca para 60%. Eu tô igual o jornalista da Globo dando a notícia no Jornal Nacional, né? Cai para 60% que dizem sim. E o não, de 31 subiu para 32 e agora
alavanca para 40%. Eu acho que mais umas 2 semanas de debate, pastor. Aí, realmente. Acho que mais umas 2 semanas de debate aqui muda o resultado. Mas tá aí a opinião, então, dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela participação. Vamos aos áudios, Simone. Manda os próximos 3 aí. Vamos lá. Juliano Jambeiro, o vídeo, e também Misael Henrique de Taquera. Mas é o vídeo ou é vídeo? Rapaz, segundo meus irmãos, é o vídeo. Na minha opinião, não existe uma liturgia, um modo de culto que deva ser seguido. Graça e paz, bom dia. Eu concordo, sim, que tem que ter uma liturgia, tem que ter uma direção, tem que ter uma organização, certo? Mas o que fazer com aqueles irmãos que pegam uma oportunidade e praticamente tomam quase que o tempo da pregação? É para dar uma saudação à igreja e ele vem, dá uma saudação, depois já quer cantar um louvor e já quer dar testemunho. Pastor Cláudio, a paz de Deus, tudo bem? Eu discordo que ao falar que o santo culto é engessado, o que disse aí o palestrante. Se o culto foi aberto em nome do Senhor Jesus e tudo que estamos fazendo ali é em santidade, o que ele tem contra isso? Não achei isso correto, não. Maravilha, tá aí a opinião do Misael Henrique, a opinião do Ovídio e também do Juliano de Jambeiro. A Júlia, pastores, qual a ordem do culto de vocês? Se caso algo fugir, vocês ficam bravos? Então a irmã tá perguntando aí, como é que é o de vocês se der ruim? Bruno de São José dos Campos, já que o pastor Igor mudou de lado, kkkk. Não, de forma alguma. Pastor, então eu posso fazer o contrário, um culto só com a palavra? Está certo? Abraço a todos. E também, Sati, acho que foi tudo questão de embalo. Uma vez que um fez, os outros começaram a fazer também. Não pode faltar a oração e o louvor, na minha opinião. Ó, legal, mas ela foi bom que ela deixou claro. É na minha opinião. Claro. Opinião todo mundo pode ter. Sim. A pergunta é se há uma regra, se há um caminho exato que tem que seguir. Deixa eu defender o bispo em relação ao Misael. Porque o Misael ficou um pouco chateado com a resposta do bispo. Ficou bravo aqui, não achei correto. Mas na verdade, Misael, tem que ter um pouco de benevolência com o que ele disse, mas eu também partilho da sua visão. O ponto é o seguinte, eu acho que o que o bispo quis colocar é que às vezes a gente coloca uma santidade em um aspecto que a palavra de Deus não colocou. Então vamos dizer assim. A Santa Ceia. É isso, o santo culto é o seguinte, 9 horas da manhã no domingo começa o culto. E aí é que esse é o horário mais sagrado da face da terra, é o primeiro amém. E às vezes a gente lança uma santidade sobre isso que não existe. E se começar 9h05 ou 8h55, aí não tem santidade, aí não tá. Eu acho que é um pouco nesse aspecto, a gente não revestir aspectos secundários de uma religiosidade como se tivesse uma santidade. Olha, que não tem. A própria ceia, comentado pelo pastor Igor aqui, a Bíblia fala de ceia. Ceia do Senhor. Só que todo mundo usa santa ceia. A ceia não é santa, santo é quem está ali em espírito. Então você vê que o negócio complica. E não tem problema a nomenclatura santo. É um santo culto, é o santo batismo, é a santa ceia. Não tem nenhuma dificuldade com isso. Só não deve santificar aspectos secundários. Tá. Temos aqui... Não, as opiniões eu já li todas aqui. Eu queria fazer uma consideração em cima delas. Deixa eu só achar aqui qual era. Eu vi e aí eu acabei pulando ela aqui na colocação feita pelo pastor Ezequiel. Uma coisa legal também que o rapaz falou da falta de bom senso em testemunhos, né? A pessoa pega o microfone, fica nervosa e fala mais do que deveria. Não, aí tem até uma frase que o pessoal utiliza muito em igreja pentecostal, ele vai lá, ele dá um testemunho, ele fala, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou cantar um hino. Ou aquele aí jargão, canta um hino. Só dá um beijinho na flor. Também tem esse negócio de beijinho na flor, né? A Júlia, ela perguntou qual a ordem de culto de vocês. Na igreja adventista começa com louvor. Quando entra a plataforma, toca um hino. O que é entra a plataforma? Enfim, tá lá na igreja no púlpito. Certo. Então nós temos geralmente o pregador acompanhado de 2 pessoas que vão recolher oferta, vão cantar louvores e tal. Entram essas pessoas, faz o primeiro louvor, aí se ajoelha, faz oração, levanta e aí tem
o segmento do culto. É um padrão. É um padrão. É um padrão. Todas as igrejas adventistas seguem o mesmo padrão. Não é 100% igual. Às vezes uma união, uma divisão, uma associação tem um pouco diferente. Nós somos divididos, por exemplo, no Brasil tem, sei lá, talvez eu não vou saber de cor aqui, 20, 30 associações. Então às vezes tem algumas coisas diferentes em cada associação, por exemplo. Em São Paulo tem meia dúzia de associações. Pode ser que aqui no sul de São Paulo seja de uma forma, ali no norte de outra e etc. Tá, então não é uma liturgia igual. Não é totalmente fixo, não. Ok. Mas começa com louvor. Lá na Assembleia de Deus, uma palavra de vida, nós começamos então a abertura de uma palavra, uma explicação e a oração. Isso no início, né? Uma saudação e tal. Uma palavra de abertura, né? Tá. Abra a palavra do Senhor, daí explica aquele texto em 2 minutos e fazemos uma oração de abertura do culto. Depois tem o louvor. Logo após o louvor, não necessariamente precisa ser, né, nessa ordem da oferta, entrar a oferta. Muitas vezes entra já a palavra e depois ministramos a oferta e a bênção final. Agora, aquilo que pode agregar, que nós assim temos esse costume assembleano, que é a oportunidade para as crianças, a oportunidade para uma irmã dar um testemunho e tal, tudo isso, mas assim, a base sempre é a oração, louvor, palavra, bênção, ofertas. Tá, agora o senhor comentou que pode ser palavra e oferta ou pode ser oferta e palavra? Pode ser. Já era. Então se pode, então não tem uma liturgia correta. Ganhei. Pode haver alteração. Existe a liturgia correta, tem que haver esses elementos. A ordem não tem problema. A ordem não tem problema, é isso que eu queria deixar bem claro, que eu não mudei de lado. Então tem, mas não tem. Não existe uma ordem correta, mas tem que ter todos esses elementos para que um culto venha a ser completo ao Senhor. Maravilhas, e caso fugido que vocês ficam bravos? Eu não, né? Não. Claro que não. De forma alguma. Porque o culto é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, então eu creio dessa forma. Mas nesse aspecto tem uma questão interessante, que, por exemplo, o pastor Igor estava dizendo, quando a gente estava discutindo lá os cantores e tal, que aí nossa função é julgar a igreja como líderes. Mas às vezes tem pastores mais linha dura, mais liberais, Sim. que vem problemas em algumas coisas e outro não vem problema naquela mesma coisa. Então às vezes também falta o padrão nesse aspecto. Sim. Maravilha. Vamos então às nossas considerações finais dos nossos convidados. Consideração final, a dica cultural e também os dados de contato de cada um deles. Debate da vida. Dica cultural. Então vamos lá, vou começar com o pastor Igor. Comecei com o pastor Ezequiel o primeiro bloco, termino o bloco agora, termino o último bloco com o pastor Igor, com 2 minutos, até 2 minutos, para fazer as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Se tiver alguma dica cultural ligada ao tema de hoje, fique à vontade. Tá certo. Amém. Bom, eu queria agradecer, pastor Cláudio, Simone, Fran, toda a equipe, né, que sempre nos recebem muito bem. O Ezequiel, que eu conheci pessoalmente, conhecia por muitos debates acirrados, mas hoje, graças a Deus, ele estava em paz. Bom, eu quero agradecer e dizer que esses elementos, como eu disse, né, oração, louvor, ministração da palavra, ofertas, isso faz parte do culto. Não necessariamente pode ser ou deve ser nesta ordem. A liturgia, ela é necessária para que haja realmente um direcionamento contínuo de um culto a Deus. Eu quero deixar simplesmente uma palavra que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que fala a respeito muito bem daquilo que nós estamos falando. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Isso faz parte também de um culto dedicado a Deus. Portanto, você que realmente escutou essa programação, louva a Deus pela sua vida e creio que você entendeu e compreendeu que o culto é para Deus e através do Senhor. Bom, a dica cultural, eu trouxe até um livro que eu estou realmente lendo, de Norman Geisler. Ele é uma sumidade no mundo teológico, tudo que é um manual de dificuldades bíblicas. Um livro muito interessante, fala até mesmo de um episódio de a epopeia de Gilgamesh, que muitos até mesmo caracterizam como Noé e tal, enfim. Então eu deixo essa dica cultural. Norman Geisler, Manual de Dificuldades Bíblicas. Maravilha. Gratidão, pastor, pela sua participação. As redes sociais, o senhor deu? Não. A minha rede social é somente o Instagram, @PRIgorAlessandro. Lá você pode encontrar o endereço da igreja, os cultos e tudo mais. PR Igor Alessandro. Isso. Maravilha. Pastor Ezequiel, 2 minutos para suas considerações finais. Bom, eu quero começar com a minha dica cultural. O livro
Culto Cristão, Origens, Desenvolvimentos e Desafios Contemporâneos, do meu amigo Vinícius Couto, tá? Inclusive, recomendo que você convide o Vinícius aí a fazer algum debate alguma hora, um cara muito legal, extraordinário, da Igreja do Nazareno, representa muito bem a teologia arminiana no Brasil. Esse livro publicado pela editora Reflexão, para quem quiser conhecer um pouco mais. Quanto à questão do mérito, queria terminar com uma provocaçãozinha. Em João capítulo 13, Jesus fala assim, o texto diz assim: depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e bem dizeis, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. O Adventismo do Sétimo Dia não é uma religião superior às demais. Também tem os seus pecados e os seus problemas. Mas no Adventismo nós temos uma coisa curiosa. Em cultos de ceia do Senhor, de Santa Ceia, a gente pratica o chamado lava-pés. Isso é uma coisa interessante, porque isso é uma instrução bíblica bem específica. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Que na nossa cultura se perdeu, e na cultura evangélica e católica de uma forma geral se perdeu. Então, às vezes, a gente passa muito tempo discutindo coisas que a Bíblia não diz, ou que não diz muito claramente, e aí a gente tem uma santificação desses aspectos secundários, porque isso é importante. Tudo bem, tudo tem o seu espaço. E às vezes o que a Bíblia diz, a gente não faz. E aqui não vai nenhuma dica do tipo, o Adventismo é muito superior. Não, o Adventismo pratica o lava-pés, inclusive é uma coisa que dá um pouco de trabalho. A gente pega um monte de bacia, um monte de água, aí você tem que tirar o pé, tem que lavar, tem que secar, tem que ter toalhinha. Não é uma coisa muito fácil de fazer, mas é uma coisa legal da gente levar assim em conta no aspecto de uma liturgia de um determinado momento da nossa experiência. Então fico muito feliz de poder ter batido esse papo, feliz que o Igor gostou. A gente não debateu nada assim, guarda o sábado ou não guarda, né? Aí a treta podia ser maior, mas muito legal o bate-papo. E quem quiser me seguir nas redes sociais, canal Vem Senhor Jesus. Maravilha, opiniões finais então dos nossos convidados. Vamos então a minha opinião final sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, então vamos lá, gente. O tema de hoje é: existe uma liturgia para a realização de culto? E logo no início do debate eu já acrescentei aqui a palavra correta. Existe uma liturgia correta para a realização de culto. Então eu acredito que para todos os nossos convidados aqui, todos eles, nenhum negou a necessidade de termos uma liturgia. A liturgia, ela é importante para uma celebração, ela é importante dentro da estruturação da comunidade cristã. Então vamos lá, a palavra liturgia compreende uma celebração religiosa pré-definida, de acordo com as tradições de uma religião em particular. Ou seja, de acordo com cada uma das religiões, cada uma estipula a sua liturgia. Se nós trouxermos isso de uma forma mais ampla, nós vamos verificar que no meio cristão, nós vamos ter várias formas de liturgia que são diferentes. Mas a liturgia, ela é necessária. Por quê? Porque se não tiver uma liturgia mínima, se não houver uma estruturação mínima, vira baderna. Vira exatamente o oposto à ordem e decência. E aí eu já quero até aqui, antes de eu fazer a minha consideração propriamente dita, fazer um alerta, fazer um chamamento à consciência, não é nem um alerta, eu acho que é um chamamento à consciência dos meus colegas pastores, colegas de ministério. Eu, por muito tempo na minha vida eclesiástica, eu rodei pregando em igrejas. Dentro da Assembleia de Deus, né, eu vim de um berço assembleiano, nós tínhamos a figura do itinerante, ou temos ainda a figura do itinerante. É aquele camarada que ele sai pregando nas igrejas. E, gente, não foi uma nem duas, mas quantas igrejas que eu não fui pra pregar, que o culto começava, sei lá, 6, 7 da noite, e já tava dando 10h30, e ainda não tinham me chamado pra pregar. Me convidaram pra pregar, mas tava chegando 10h30, e tava lá assim, ó, canta o coral, agora canta a criança, agora canta o do grupo das irmãs, agora canta o jogral, agora não, tem um grupo que veio da igreja não sei o quê, e foi indo. Chegou uma hora que quase, eu falei, pastor, eu vou pregar?
Porque o negócio tava indo, aí ele pegou e falou, não, pessoal, nós já vamos ouvir a palavra. Eu falei, ufa, eu vou pregar. Mas antes de ouvir a palavra, tem mais algum irmão que quer oportunidade? Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quer dizer, já não tinha mais quem pregasse, ou melhor, quem falasse, quem cantasse, mas tem mais alguém que sente paz no coração de 10h30 da noite. Então, irmãos, vamos ter juízo. Eu creio que é um princípio importante nós entendermos que, poxa, as pessoas também têm os seus compromissos. Aí a gente começa a criar argumentos e artifícios. Não, irmão, porque quando estava no mundo, ia pra balada, ia pra não sei o que, ficava até tal hora. Por que agora, para o Senhor, não quer ficar? Só que, de repente, a irmã, ela tem um marido que está lá em casa que não é cristão, que ele ainda está num processo de conversão, e que ele está lá reclamando, dizendo o seguinte, minha mulher virou uma beata dentro da igreja, a minha mulher não cuida mais de mim, ela não faz meu almoço, ela não faz mais a minha janta. É capaz de a irmã chegar em casa e o marido já está dormindo. Fora isso, o risco, quem tem culto à noite, de a pessoa ir para casa, saindo tarde da noite para ir para casa, não ter mais o transporte público. Então, o ordem e decência também inclui a lógica do bom senso. Qual é o bom senso para a realização de um culto? Então, peraí, se Deus já falou através do louvor, teve lá meia hora de louvor entre grupo de louvor, grupo das irmãs, grupos de homens, aí fala, não, agora vai cantar mais esse, mais aquele outro. Poxa, peraí, irmãos, o grupo das crianças vai cantar uma vez por mês, o grupo das irmãs vai ser uma vez por mês, o grupo dos homens vai ser uma vez por mês. Organização eclesiástica, isso falta inclusive nas academias, né, nas faculdades, nos seminários, falta ensinar o pastor da importância de entender que do outro lado tem pessoas que estão com fome, que têm as suas necessidades, e não é religiosidade não, é ordem e decência, é organizar o culto. Então, todos nós entendemos que liturgia é necessário. É impossível nós realizarmos um culto deixando a liturgia solta. Um ou outro pode acontecer de forma esporádica, mas, via de regra, é importante que tenha uma organização. Na Bíblica Vida, por exemplo, nós temos lá a ordem de culto. Então nós desenhamos, então o culto vai começar, vai ser com louvor, depois vai ter isso, depois vai ter aquilo. Tem a ordem de culto. Para quê? Para que o rapaz do som saiba qual é o microfone que ele tem que ligar. Que é para que o povo da oferta saiba, peraí, então agora no momento da oferta eu tenho que preparar aqui ou a salva, ou o gasofilácio. Então se organiza o culto. Então uma liturgia, uma organização, ela é necessária. Mas eu acredito que não existe uma liturgia correta. Não, tem uma liturgia correta, olha, o correto é primeiro louvor, depois isso, depois aquilo. Não, eu não acredito que exista uma liturgia correta. Existe a necessidade de uma liturgia, mas cada denominação, cada igreja vai seguir a sua liturgia. Pastor, mas existe uma liturgia correta em todos os elementos que tem que ter? Concordo com o pastor Igor, existem elementos que são fundamentais dentro de uma estrutura de culto. Agora, não obrigatoriamente tem que acontecer em todo culto. Pode acontecer, por exemplo, quer ver? Se eu perguntar, eu tenho certeza que o pastor Igor vai falar, ele vai concordar comigo. Pastor Igor, tudo bem com o senhor? Então vamos lá. O senhor entende então que tem que ter todos os elementos do culto? Sim. Ok. Mas o senhor é pentecostal. Sim. Vamos imaginar que chega um determinado culto que a presença de Deus foi tão presente, foi tão forte no culto, que, meu amigo, teve só louvor e adoração, o pessoal lá e aquele mover de Deus sobre o culto. O senhor olhou e falou, meu Deus, não precisa ter mais nada. Porque já fluiu, o Espírito Santo veio, as pessoas sentiram no coração. Irmãos, nós vamos embora para casa hoje, radiantes, nas nuvens, e voltaremos na quarta-feira para o nosso culto de ensinamento, assim. Isso poderia acontecer na igreja que o irmão pastoreia? Poderia e já aconteceu. E a gente despede com a bênção, porque o Espírito Santo de Deus já deu a palavra, movido no mover profético, espiritual e tudo. Ponto! Percebe? Então, é importante os elementos? Sim, eles são importantes, mas não obrigatoriamente eles irão acontecer dentro de um único culto, ou melhor, dentro de todos os cultos. Porque senão a gente vai para o outro lado, que é o extremo da religiosidade. Ai, meu Deus, o culto... não teve a palavra ainda, então tem que ir para a palavra. Já são 11h55 da noite, o povo querendo ir embora, não, vamos, vai ser vigília, porque nós temos que fazer oferta, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que fazer aquilo outro. Então eu acredito que sim. Temos que ter liturgia, a liturgia é necessária, mas não existe uma liturgia cravada correta. Ou seja, então tome cuidado com os excessos. Não julgue quem cumpre uma cartilha
e também não julguem quem não cumpre. O que nós não podemos, e aí, repito, o cuidado com o excesso é, em nome do Espírito Santo, Deus está agindo, nós queremos determinar que todo mundo fique no culto. Então, se Deus está agindo, as pessoas vão ficar porque elas querem ficar, e não porque eu, como pastor, vou obrigá-las a ficar brigando com o marido, brigando com a esposa, ou tendo problemas de qualquer ordem e assim por diante. Fechado? Gente, enquete terminou 61-39, então, ou seja, a maioria do nosso público entende que existe sim uma liturgia correta para a realização de culto. 39 respondeu que não, ok? Todos na tela? Pastor Ezequiel, Pastor Igor, gratidão pela presença de todos vocês, gratidão aos nossos ouvintes, que Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário.